A mais uma reunião de pauta, hoje dia 22 de julho, quinta-feira. Estamos aqui enquanto, ao mesmo tempo em que está rolando o jogo da seleção brasileira nas Olimpíadas, e parece que estamos ganhando aí da Alemanha de 3-0, né? Muito importante ressaltar, muito importante comemorar isso daí, né? A gente vai recebendo a atualização da produção quando fizer o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo gol, né? Então, todo mundo comemorando, né? Principalmente no sétimo gol. Principalmente o sétimo gol. Todo mundo comemorando, porque ontem a gente já ganhou da China no futebol feminino de 5-0. Hoje nós já estamos ganhando da Alemanha aí no futebol masculino de 3-0, provando aí que não tem para ninguém no futebol contra o Brasil, né, não, Márcio Roberto? Isso mesmo. Bom dia, Márcio Roberto. Bom dia, Marília. Bom dia, Uriel. Desculpa. Tem que começar assim. Que tá animado. Não, já tá um dia maravilhoso, né? Começar assim o Brasil ganhando. Isso é muito bom. A burguesia odeia, né? Quando a burguesia odeia, a gente comemora. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Hoje o dia vai ser muito bom, né? Começando já chutando na bunda dos imperialistas, e é isso mesmo. É isso aí. Estou aqui com a nossa outra apresentadora, a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Chico. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo a reunião de pauta. Só dar os recadinhos aqui antes da gente começar o programa, chamar todo mundo a compartilhar esse vídeo, chamar as pessoas aqui para debaterem com a gente no chat e também se tornar membro aqui do nosso canal. É um grande incentivo, é uma grande contribuição para nossa renda do mês, né? Então, contribua aí com uma pequena quantidade para você, que é muito grande para nós. É isso aí. Bom, queria começar com um tema que já é algo que está rolando há um tempo, mas que é importante a gente colocar aí, né? Na França, a gente teve aí diversas manifestações muito grandes, né? Tem bastante imagem, vídeos na internet, aí você vê que são manifestações com bastante gente presente, né? Contra as medidas sanitárias aí do governo Macron, que impõe aí um passaporte sanitário. Na verdade, essa é a medida fundamental contra a qual a população está se manifestando, né? O governo quer impor um passaporte sanitário para que as pessoas tenham que apresentar aí esse passaporte, uma prova de que se vacinaram para exercer determinadas atividades, né? Isso aí, na prática, é o que a direita defende aqui no Brasil também, que é a vacinação obrigatória, né? Todo mundo lembra que aqui no Brasil, quando começou a história da vacina, se baixaram leis aí para obrigar o povo a se vacinar, né, para que, se a pessoa não se vacinar, ela perde o direito a ingressar em universidade pública, ela perde o direito a tirar o passaporte, ela perde o direito a prestar concurso público, perde uma série de direitos aí por conta da vacinação. E na França, isso daí que o governo está colocando é algo muito semelhante a essa questão. Então o povo sai às ruas aí em defesa do seu direito de escolher ou não se vai se vacinar. Exatamente, né? Eu acho que é importante a gente destacar também as entrelinhas do conflito, né? Porque a gente vê aí que a situação da vacinação da França, ela não está tão desenvolvida quanto o pessoal gostaria de pensar, né? A gente já tem cerca de só de 60% de pessoas vacinadas, e nesse sentido uma série de pessoas que fazem esses trabalhos fundamentais, né, eles não estão vacinados, e a gente precisa colocar que pela política neoliberal que destruiu uma série de recursos aí, de postos de saúde e pontos de vacinação, por exemplo, nos últimos tempos, né, há essa dificuldade de vacinar vários setores da população. Não é como se, nesse sentido, o Brasil tem mais estrutura, mesmo que a estrutura seja bem sucateada, né? Quer dizer, a gente tem postos de saúde em todo canto do Brasil. Mas, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, no interior do interior, não vai ser fácil se vacinar. A pessoa tem que viajar quilômetros, tem que deixar o trabalho, não sei o que lá, para ir se vacinar. Isso daí também tem acontecido nos Estados Unidos, né? Os postos de vacinação se dão nas farmácias privadas, né?
Então, quer dizer, nos locais como Michigan, por exemplo, que a maioria da população mora no campo, o pessoal não vai se vacinar, porque tem que parar de trabalhar para ir num lugar muito distante. Então, eles estão com essa dificuldade de aumentar a porcentagem de vacinação. Daí, nessa situação, o governo, que está desesperado para abrir todo o comércio, abrir todas as coisas, estão impondo aí uma situação que, inclusive, pode ocasionar em redução de salários, em demissões para esses setores do trabalho, né? Então, quer dizer, obviamente que vai haver uma grande resistência contra isso, né? Importante colocar isso daí. O que dá para ver, né, que o Macron ele está numa situação delicada, né? A gente vê que a desastrosa política imperialista já está há muito tempo na França fazendo o povo se revoltar, né? E agora isso está estourando. Por um lado, a gente vê que o governo ele não mostra que vai ceder, como a companheira Marília colocou, né? Tem aqui que em agosto o Macron anunciou que essas restrições vão se aplicar a lugares como bares, restaurantes, shoppings e até o transporte público. Ou seja, a vacinação ela é obrigatória, né? Justamente o que revolta aí os próprios franceses e o que o Macron disse que não ia fazer. E, além disso, acho que é importante colocar, né, que as manifestações elas estão aumentando e elas tendem a aumentar cada vez mais, né, como as restrições estão aumentando. Nesses atos, inclusive, né, teve a participação aí dos coletes amarelos, que já estão fazendo manifestações na França aí desde o ano passado. E é importante colocar que, mesmo nesses atos que estão acontecendo, os manifestantes foram reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo. É importante a gente ter muita atenção a isso, porque mostra uma crise, né, gigantesca que está se aumentando num país que é central do imperialismo europeu. Ou seja, né, esses países imperialistas aí que passam uma imagem de que tem muita vacina, está tudo dando certo, não existe pandemia, na verdade estão numa crise completa, né, como o Brasil. É importante a gente colocar isso daí, que é uma questão central aí para a própria luta revolucionária e a luta que a gente está travando aqui no Brasil também. Isso aí. Nós temos um vídeo muito curtinho de um dos atos que ocorreu na semana passada na França. Vamos passar porque é bastante curtinho, só para o pessoal ter uma noção do tamanho do negócio. Que é uma manifestação realmente muito grande. Um destaque para um fato, né, de que em alguns locais, inclusive a própria extrema-direita tende a capitalizar muito essa revolta, né, porque um setor até da extrema-direita apoia as manifestações, se coloca contra essas medidas restritivas, né, do Macron e tal. Isso é algo parecido com o que eles fazem aqui no Brasil, né? Se coloca contra a máscara, se colocou até contra a vacina, né? É uma coisa um jeito meio histérico de se posicionar, mas que, num certo sentido, consegue capturar esse sentimento de revolta da população contra um ataque ao seu direito de optar ou não, ou de optar por se vacinar ou não, né? Então a extrema-direita na França capitaliza muito com essa manifestação. Não sei se alguém mais quer comentar algo sobre essa questão. Acho que manifestação na França. Bom, nós temos aí também a questão do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, você não quer falar, Uriel, que o Ciro Gomes defende aí a aliança entre os operários e os patrões? Assim, o Ciro Gomes ele vai abrir, né, acho que é o terceiro Congresso Nacional da CSB, né, que é mais uma dessas centrais sindicais pelegas e direitistas, e ele usa uma argumentação, né, defende aí a aliança entre os operários e os patrões, que é uma discussão, inclusive, que ele utiliza-se do exemplo do Partido Democrata dos Estados Unidos, né, como grande exemplo de democracia e de luta para defender aí uma candidatura de terceira via e um programa completamente reacionário, né? Vale destacar aqui, ele colocou o seguinte: vamos olhar para as melhores práticas internacionais, a exemplo dos Estados Unidos, a principal economia capitalista do mundo.
onde o governo Biden promove o fortalecimento dos direitos como medida para diminuir a precarização, aumentar o poder de compra dos trabalhadores, gerar empregos e promover o crescimento econômico. Os direitos trabalhistas são parte da solução da economia, não o problema. Primeiro que isso está completamente errado, né? O Biden aí é um profissional em acabar com os direitos democráticos da população, e não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. A gente vê o que está acontecendo com Cuba, com Venezuela, todas as guerras que estão sendo promovidas também pelo governo norte-americano. E, além disso, né, ele usa isso como desculpa, né? É assim que ele promete abrir o Congresso da Central de Sindicatos Brasileiros, que vai ser no dia 23, é justamente unindo aí as forças dos patrões e dos trabalhadores e buscando essas alternativas de direitos trabalhistas, isso aqui, aquilo acolá, enquanto o povo está morrendo de fome, para a gente conseguir acabar com a tragédia que a gente está vivendo nos últimos anos. Eu acho que é importante colocar isso daí, né? É até engraçado, tem um vídeo que o Ciro Gomes está com a Bíblia Sagrada sim. E com a Constituição, uma em cada mão, falando, mas esses livros não são conflitantes e tudo. Quer dizer, mostra... Primeiro, o Ciro Gomes é super oportunista, né? Mostra aí que ele aceita qualquer coisa para fazer a campanha do momento. Então, a campanha do momento dele é ser da direita, é ser da terceira via, e exatamente é isso que ele está fazendo, né? Tentando... desenvolver todo esse discurso aí de direita para ver se ele consegue ganhar alguma coisa, né? Lembrando que na construção de uma terceira via a gente tem a dificuldade aí de que os candidatos, por exemplo, o Eduardo Leite e o Ciro Gomes, eles são candidatos muito esquerdistas para competir com o Bolsonaro, né? Quer dizer, eles competiriam com o próprio Lula. E, nesse sentido, o próprio Dória seria o candidato que compete diretamente com o Bolsonaro. Então, quer dizer, a gente vê, inclusive, toda essa polêmica em torno do PSDB aqui de São Paulo, em grande medida por conta disso, né? Porque uma das faces da terceira via é essa, né? A competição com o Bolsonaro. Mas tem que falar aqui, tem que deixar claro que essas demonstrações aqui do Ciro Gomes é exatamente para tentar se opor ao Lula, né? Eu acho que essa é a questão essencial. E só destacar uma coisa, que sempre que se fala em união entre trabalhadores e patrão, a gente sabe que quem sai perdendo são os trabalhadores. Não existe isso daí. Não existe união entre trabalhadores e patrão. Isso daí é para o trabalhador abaixar a cabeça e deixar o patrão fazer com ele o que ele bem quiser, né? Então é importante destacar que esse discurso aí é velho, não tem nada de novo, né? E é uma mentira, é uma farsa, é uma forma de tentar fazer o trabalhador se submeter aos ataques que vão ser colocados aí pela burguesia, que já estão sendo colocados pela burguesia aí de um tempo, né? Mas que vão se intensificar aí nesse próximo período, né? Então é importante que o pessoal se atente a isso daí. Não tem nada de união entre patrões e trabalhadores. Não existe isso daí. Esses companheiros querem comentar? Márcio Roberto está quieto, quer falar? Estou esperando o tema principal, que é muito bom, né? Mas é isso aí. Não tem esse negócio. A aliança do trabalhador com o patrão é o que o Bolsonaro está fazendo já, que é acabar com os direitos dos trabalhadores. Para isso que foi dado o golpe no PT, na Dilma, colocou Lula na cadeia. Para isso que estão evitando o Lula ser o presidente por causa disso, porque o Lula não vai poder tirar as férias remuneradas. Não tem esse tipo de força. A força vai ser ao contrário, a força vai ser para ampliar, aumentar. Fazer voltar atrás o que ele já tirou. Por exemplo, ele tirou agora esses dias a questão do vale-refeição e o vale-alimentação. Esse é um duro ataque no bolso do trabalhador. Exatamente. Vamos para o tema principal? Sim. Bem, contextualizando aqui o nosso tema principal, né? A gente, como todo mundo já deve saber, se desenvolveu toda uma polêmica em torno da questão da participação do PSDB nos atos. O PSDB foi rechaçado no último ato por manifestantes de esquerda e se desenvolveu, inclusive, essa polêmica que o PCO teria sozinho expulsado o PSDB dos atos, o que não tem lá seu fundo de verdade, mas a gente precisa falar que essa é uma iniciativa geral, né? Uma iniciativa geral das bases da esquerda.
Nesse sentido, a gente vê aí que no meio do caminho, né, o Diretório Nacional do PSDB criticou o Diretório Municipal do PSDB por participar dos atos. E a gente viu também que setores da esquerda, como, por exemplo, o PCdoB, fizeram reunião na sede do PSDB aqui de São Paulo, com o PSDB, claramente, para organizar aí aquilo que a gente vem falar agora. O PSDB está formando o suposto bloco democrático verde-amarelo. Ele vai sair ali do... Como é que é mesmo? Conjunto Nacional. Do Conjunto Nacional. E ele não vai sair da mesma concentração que o restante da esquerda, que vai sair do MASP, mostrando aí que eles estão na defensiva, né? Claro que a gente tem que deixar... a gente não pode cair aí nos golpes do PSDB achando que eles não vão para passeata. E, de fato, a gente vê aí que o interesse deles é estarem na cabeça da passeata, como se eles estivessem liderando o movimento. Então, por isso, é necessário, ainda assim, que haja uma contraposição entre um bloco e outro, né? Para que fique claro que a esquerda, o Bloco Vermelho, não tem interesse, não tem nenhum... não quer dar chance aí para o PSDB nas manifestações. O PSDB é de direita, como a gente vinha falando aqui, não dá para fazer nenhum acordo com os patrões. O PSDB é um partido dos patrões e não tem nada a ver com os interesses da população e da esquerda, né? É isso daí, né? A gente sabe que uma coisa que é importante destacar é que isso daí é uma investida deles contra é uma forma de sabotar a manifestação, é uma forma de colocar e transformar algo que é legítimo, uma manifestação que foi chamada pela esquerda, que está sendo convocado pela esquerda desde o começo, né? Que é um movimento que vem se desenvolvendo aí desde o dia 31 de março, em que a esquerda saiu às ruas contra a comemoração do golpe militar e que foi aumentando desde então, né? No 1º de maio aumentou e agora já virou um negócio bastante grande aí, já virou uma coisa com características massivas, né? Uma manifestação de massas pedindo fora Bolsonaro e pedindo fora todos os golpistas, né? Na verdade, o sentido da manifestação é a luta contra o golpe, né? É a luta contra os golpistas, é a luta contra os ataques à população, né? É a luta pela vacinação de todo o povo, é a luta pelo auxílio emergencial digno, né? Então é importante que a gente destaque que a intenção da direita, ao se infiltrar no ato, é transformar isso daí em uma manifestação a favor da terceira via, né? De um candidato, de um João Dória da vida, né? Você vê que isso daí tem uma força maior aqui em São Paulo justamente por isso, porque é o PSDB de São Paulo o principal articulador dessa manobra, né? Pode falar. Tudo bem. Não, eu acho que é muito importante a gente ter a compreensão, né? Eles literalmente estão chamando um bloco em outro local, estão buscando dividir aí o ato, né? Para mostrar que eles têm força e tudo. Eu até imagino que eles vão tentar sair na frente, aparecer melhor nas fotos, é para isso que eles vão. Mas que o verdadeiro bloco, a verdadeira manifestação aí, que vai lutar pelo fora Bolsonaro e, além disso, por Lula presidente, contra a presença do PSDB e dos golpistas nos atos, é o Bloco Vermelho. A CUT já anunciou que pretende mobilizar aí os metalúrgicos do ABC, chamar várias categorias também, e vai participar do bloco também da esquerda, que vai se concentrar no MASP. O PCO, os comitês de luta, a Aliança da Juventude Revolucionária, os coletivos do PCO não assinaram, né, a participação nesse bloco farsante golpista, e a gente precisa mostrar e ir para os atos, né, demonstrar toda a força aí dos trabalhadores num bloco gigantesco. A gente precisa esmagar esse bloco aí democrático com a nossa presença nas manifestações, porque não tem outra. É um monte de golpista que está fazendo isso daí. Eu queria destacar a participação, né, principalmente da esquerda verde e amarela, né, que é principalmente aí o PCdoB, que está assinando e está aí junto com toda essa direita, né. É quase já mudaram de cor praticamente de política. Não é a política do fora Bolsonaro a deles, é a política do não. Se
Se não tiver nenhum outro, vamos para o Bolsonaro. Esse bloco aí defende o Bolsonaro. Mas se eles não conseguirem ter aí a terceira via, é muito provável que todo mundo que está participando desse bloco vão ser os principais defensores da própria candidatura do Bolsonaro em 2022. Então, a gente pode, inclusive, compreender aí que são bolsonaristas, e se não são bolsonaristas, são pior. Né? São defensores aí do João Dória, do Eduardo Leite, do PSDB, que é um partido grotesco, nojento aí da política brasileira. E é aquela coisa, o pessoal está indo, eles estão na defensiva e não acredito que eles vão ter toda a coragem contra os metalúrgicos do ABC lá no ato não, para falar a verdade, viu? É bom eles tomarem cuidado aí vindo nessa manifestação e fazendo essa afronta aí dessa forma. Não, você vê, né? O PCdoB, ele está lá, é o único grupo de esquerda. Ele ainda faz questão de assinar 6 vezes lá no... Ele assina como Central de Trabalhadores, ele assina como Movimento Estudantil, assina como Juventude Socialista, assina como Movimento Negro, assina como Movimento de Moradia e assina como Partido Comunista. Eles dão aquele... para dar o colorido, né? Revolucionário, aquele disfarce para enganar trouxa, né? Você vê que aí, mas o que chama atenção, assim, que é muito positivo, é justamente que a CUT e o PT, né? Que é diferente de todos esses grupos que assinaram aí, não consegue convocar ninguém. A CUT e o PT, pelo contrário, tem uma base gigantesca, né? Se eles forem na base e botar ônibus em cada bairro de São Paulo aqui para levar o diretório de cada zonal, você vai botar não sei quantas mil pessoas. Por isso que esse ato, inclusive, o pessoal está colocando da esquerda que vai ser atos dos 2 milhões no Brasil inteiro, né? Então, assim, a tendência é ser gigantesco. Só que a CUT, o PT e os partidos de esquerda também, os demais partidos de esquerda, vão estar também no bloco vermelho. De fato, foi delimitado. Você tem um bloco que é contra Lula ser presidente, porque essa é a palavra principal, e tem um bloco que é a favor do Lula. Pode ter algumas divergências na esquerda ali sobre como deve ser, mas todo mundo, no final das contas, no frigir dos ovos, é fora Bolsonaro e Lula presidente. E uma coisa que chamou a atenção é justamente que essa divisão se dá quando há toda aquela polêmica sobre Cuba. Você vê que esse pessoal que está ali do lado do Bloco Verde, do Bloco Verde e Amarelo, do Bloco Democrático, né? Bloco Democrático. Essa palavra democrático deve significar alguma coisa, né? O Bloco Democrático dos golpistas. É isso que é ele é democrático entre eles. Se você é contra Lula, você vem aqui que nós seríamos iguais aqui. Esse é o tipo de democracia. Só se for, né? Porque o Bloco Democrático, de fato, é o Bloco Vermelho, que vai ter os partidos de esquerda, vai ter a Central Sindical, que é a única central, de fato, que tem condições, inclusive, de fazer uma greve geral se quiser, né, que é a CUT. As outras é tudo fichinha, não tem nenhum tipo de... As outras que são dirigidas pela esquerda, né? As de direita não vamos nem citar aqui. Mas ela é democrática justamente porque é a questão fundamental, é a questão da vacina, é a questão do auxílio, né? É a questão da moradia. Então, esse setor. O setor do PSDB, que está lá, toda a direita, né? Toda a direita está lá. Você só não acha o DEM. Mas o DEM está lá, está com o PSDB. Você não acha assim, porque também é demais. Já que é Bloco Democrático, ia chamar o DEM também. O nome do partido é Democrático? É Democrático. Eu acho que é importante destacar 2 coisas, né? Primeiro, a pachorra do PCdoB de levar o nome da UNE para o bloco do PSDB, né? O PSDB que destruiu a educação aqui em São Paulo, deu ração para as crianças aí. E da onde que o PSDB vai representar a UNE em qualquer situação, né? Na verdade, a gente tem que deixar claro que a própria direção da UNE, desse Algo Montalvão, e essa próxima direção aí que vai ser eleita no Congresso, que ninguém sabe onde ninguém sabe quando vai ser e tudo, e vai também ser uma liderança patronal, isso daí não representa nenhum dos estudantes, né? Acho que deixar isso bem claro. E uma segunda coisa que a gente tem que deixar claro é o comentário do William Vac, aqui para o Estadão, né? Ele fez uma matéria de opinião falando aí que o Jair Bolsonaro é hoje o presidente do Centrão. Quer dizer, o Centrão político, o DEM, todos esses setores, depois da eleição na Câmara, que finalmente elegeu o Arthur Lira contra o bloco do Maia, ali, do Baleia Rossi, de fato, o Bolsonaro ganhou a maior parte do Centrão. Então, mostra que essa questão de fazer aliança com o centro político supostamente democrático é tudo uma balela, porque o Centrão já está todo comprado pelo Bolsonaro e o pessoal está defendendo o Bolsonaro. Quer dizer, agora, como a gente falou, né,
o setor de São Paulo, do PSDB, que é o setor do Dória, que quer fazer uma oposição ao Bolsonaro, porque, sendo governador de São Paulo, tendo essas condições, ele tem condições de ser um candidato nacional, né, um candidato presidencial. Ele quer fazer essa oposição porque ele quer concorrer à presidência contra o Bolsonaro. Finalmente, ele concorre no mesmo campo porque é extremamente direitista, né? Quer dizer, finalmente esse bloco teoricamente democrático é o bloco do Dória, né? O bloco elege o Dória presidente. E a gente tem que deixar claro que o bloco vermelho é o bloco do Lula. Então, se vai haver luta entre Lula e Dória, né? Eu acho que essa questão é essencial. A gente tem aqui o card, né, deles, que eu acho que é interessante para mostrar as organizações que estão em torno disso daí, né? Acho que se a produção pudesse colocar, não sei se o pessoal consegue ler, né? Mas a gente tem aí o próprio PSDB, aparece aí no meio, né? A gente tem, que nem o companheiro Márcio destacou, o PCdoB com seus vários nomes. Aí a gente tem aí o PSB, né? A Central Sindical, né? que é a Força Sindical, desculpa, que é a Central Sindical dos Patrões, né? A Central Sindical Pelega. Tem o Partido Verde, a Rede, são ambos partidos de direita, Solidariedade, né? Tem o PDT, tudo partido de direita que se coloca aí para participar, Cidadania, né? Esse movimento Acredito, que é o movimento da Tabata do Amaral, né? Que, enfim, não é exatamente um partido, mas está aí dentro de vários partidos da direita, né? Então é importante destacar que tudo isso daí é um agrupamento de partidos de direita e que destoa aí a presença de apenas um único partido de esquerda, que nem o companheiro Márcio falou, que é o PCdoB, né? Que leva aí as suas... põe aí a bandeira da Uni, o que é um absurdo, que nem os companheiros colocaram, porque os estudantes não têm nenhum carinho aí pelo PSDB, nenhum carinho pelo João Dória, né? Então, e a bandeira da Uni negro, né? O PSDB, ele é bem amigo dos negros, né? Exatamente. O que tem a ver o movimento negro com o PSDB? PSDB que assassina os negros todo dia aí, nas favelas de São Paulo, né? E de outros lugares onde eles governam. Então é um negócio assim totalmente absurdo. Então é importante destacar, é importante ver também que o card é verde e amarelo. Isso aí, obviamente, né? Vai esmagando o que tem de vermelho. Não tem nada vermelho no card. Colocaram uma moça aí com negócio vermelho, mas enfim, não tem nada de vermelho no card. É um card verde e amarelo para chamar o pessoal para o ato da direita, né? É isso que a gente vê, é uma manobra aí. Mas o que é importante todo mundo ter em mente, né? Contra isso daí, contra essa palhaçada, contra essa tentativa de sequestrar o ato, a gente deve colocar um bloco vermelho gigantesco nas ruas, não só em São Paulo, né, mas em todos os lugares, colocar um bloco vermelho enorme, todo mundo participar, todo mundo de vermelho, todo mundo sair às ruas aí, para sufocar essa tentativa absurda de sequestrar as manifestações e transformá-las numa campanha eleitoral da terceira via, né? Isso aí. Exatamente. Agora tá muito definido, né? Isso. Não é como se fosse alguns infiltrados nem nada assim. É literalmente um bloco aí golpista indo estuprar a manifestação. Então tem como a gente se defender, tá muito clara com a questão aqui, que como diz o título, a gente precisa de uma grande luta vermelha, uma luta por Lula candidato, uma luta contra toda essa corja golpista. É isso aí. Não, e a campanha está sendo feita do lado de cá, né? Tem até a companheira que colocou no chat aí, ela vai até dar os bons dias, que teve panfletagem. Não, assim, vá de vermelho. Se você não tem a camisa vermelha ainda, entre em contato conosco. E se você chegar no ato também, a gente vai ter camisas vermelhas lá no ato. A gente mostrou aqui os materiais, né? Bastante vermelhos, que não tem nada a ver com o que o Bloco Verde e Amarelo quer fazer. Exatamente. Eu acho que vamos dar os bons dias aqui, né, para os companheiros do chat. Bom dia para a companheira Cecília Maria. Ela diz aqui, bom dia, companheiros. Para a Gabriela Pereira. Vamos ganhar de novo
Nossas meninas arrasam, falando aqui do futebol. Só que hoje são os meninos também. Né? Hoje são os meninos. As meninas ganharam ontem e hoje são os meninos que estão ganhando aí de 3-0. Não sei se já saiu mais 3 ou 4 gols, tem que ir lá conferir. Exatamente. Eles estão ganhando aí da Alemanha no futebol masculino. Bom dia, Wolf, falou aqui do meu som. Bom dia também, Maria do Carmo Oliveira Reis, viva a vitória do Brasil. Maria Ângela Biducci, não podemos deixar a burguesia com esse verde amarelismo nos destruir mais ainda. De fato, a gente não pode deixar. Gabriela Pereira de novo. Sérgio Rodrigues, a esquerda precisa colocar seguranças e impedir vestidas do cavalo de Troia da direita na quarta, onde as manifestações... Na quarta onda de manifestações. Na quarta onda de manifestações. Mais um super chat aqui do companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigada, faça como ele, contribua aqui com a nossa TV Revolucionária Independente. Também comentários do Arthur Freitas, da Jane Lorena e Dom Robote, Ana Rosa Mauro de Melo, Desta Vez Eu Consigo. Que mandou agora um super stick. Muito obrigada, companheiro. Queria destacar esse comentário da companheira a Maria Ângela Abduch, que ela diz: ontem panfletando em Osasco, nas estações de trem e ônibus, onde a classe trabalhadora transita, o ódio da população ao Bozo e ao PSDB é claro, né? Então a gente que está na rua, a gente que está participando do movimento, sabe que ninguém quer o PSDB nas manifestações, ninguém quer o PSDB em lugar nenhum, né? Particularmente em São Paulo, que é governado pelo PSDB há séculos, o negócio é bastante perceptível o quanto é impopular esse partido, né? O Denis Navarro falou o seguinte: essa camiseta preta é show, vou comprar. É isso aí, companheiro. É isso aí. Entre na loja do PCO.com, então entre em contato com nossos militantes para adquirir os seus materiais do PCO. Exatamente. Bem, vamos passar aqui para o nosso momento gorila. Vou pedir para a produção aí lançar a vinheta. Produção? Daqui a pouquinho. A gente pegou ela de surpresa, a produção. A gente pegou de surpresa a produção. Vamos só comentar, então, uma outra matéria sobre a questão da privatização da USP. A gente vê aí avançar sobre as universidades uma série de ataques, né, inclusive de redução das verbas que estão ocasionando aí no fechamento de algumas universidades, como, por exemplo, a UFRJ, no Rio de Janeiro. E agora a gente tem essa questão do Centro Acadêmico de Matemática, Estatística e Computação, que divulgou aí uma nota se posicionando contra a tentativa de privatização da universidade, que não investir esse valor nos nossos pesquisadores, dizem eles. Pois é, o João Dória, né, o grande amigo aí da Uni, pelas palavras do PCdoB, né, ele permitiu, no caso, né, a instalação de uma faculdade particular dentro da USP. Ou seja, é uma privatização de dentro para fora, né? Além do ensino à distância, que a gente já vem acompanhando e vem criticando desde o começo da pandemia, que é um impulso muito forte para a privatização das universidades, né? Coloca todo o ensino na mão de grandes empresas do próprio EAD, né? Do ensino à distância. Eles vão colocar uma instalação de faculdade particular criada por sócios do banco BTG Pactual, que vai ficar justamente no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é um dos principais institutos da universidade, né? Então a gente precisa denunciar isso daí, né? É mais um ataque brutal aí do PSDB contra a educação pública, né? Contra a principal universidade do país, que é a USP, o centro político do movimento estudantil, e é claramente uma forma aí de expulsar de todas as formas a periferia das universidades e acabar com o ensino público do país. Exatamente. É isso aí, vamos para o momento gorila? Parece que nós já temos a vinheta aí, para a gente poder chamar. Houve uma guerra, excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas. Heróis matam.
aqui a gente, depois da nossa querida vinheta do Momento Gorila, né, a nossa tradicional vinheta aí, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da fala aí do Walter Braga Neto, o ministro da Defesa do país, que colocou aí que o Brasil não vai ter eleições em 2022 se o voto não for impresso. Ele desenvolve toda essa polêmica em torno da questão do voto impresso, né, que para a gente é uma polêmica secundária aí, em relação na verdade, à disposição disposição golpista desses setores das Forças Armadas. A gente tem que deixar claro aí que, na verdade, essa posição do Walter Braga Neto está corroborando aí com a posição do Bolsonaro e de outros setores aí da direita, que falou que não vai ter eleições em 2022, que se eles perderem, eles vão dar o golpe e tudo mais, que é exatamente a disposição aí das Forças Armadas nesse momento, né? É importante colocar isso daí porque a situação, como foi falado, eles estão discutindo, inclusive em portas fechadas, com o Arthur Lira, por exemplo, falando aí sobre a séria gravidade da situação para os golpistas. De fato, a gente colocou aí toda a questão das manifestações exatamente por conta disso. A gente tem que deixar claro que as manifestações, elas impõem uma dura oposição aí ao regime golpista, ao regime do Bolsonaro e ao regime aí de toda essa burguesia que colocou o golpe de Estado. E, de fato, essa oposição, né, essa luta vermelha, ela também coloca a questão do Lula, que é a questão essencial que está sendo colocada nessa discussão, né? A gente precisa colocar isso daí. Que, finalmente, perder para quem? Né? Para quem que o Bolsonaro vai perder? Exatamente para o Lula. Essa é a questão essencial. Sobre a questão do voto impresso, a gente tem que deixar claro que o nosso partido ele é favorável ao voto impresso. Para a gente é uma questão democrática. E a questão das urnas eletrônicas, elas são muito fraudáveis, né? É uma coisa muito fácil de fraudar, mas acho que, como a gente falou, né, não tem muito... Essa discussão aqui não tem muito a ver com a questão do voto impresso, que finalmente é uma questão secundária. Naturalmente, né? Isso é muito importante para mostrar algo que a gente sempre procura comentar aqui, né? Mas que às vezes não está muito claro para vários setores da esquerda, que é que todo o setor das Forças Armadas, né, os militares, que estão todos junto com o Bolsonaro, né? Eles são, no fim das contas, uma importante base de sustentação do governo Bolsonaro. Então, isso daí é algo que... Essa questão do voto impresso, que nem a Marília falou, é uma questão secundária. Se o voto vai ser impresso, se o voto não vai ser impresso. Porque, no fim das contas, as eleições, elas e toda a questão de quem vai governar o país, elas estão sendo feitas sob a mira dos fuzis dos militares, como já vem sendo feito desde o princípio do golpe de Estado, apesar de muita gente não ter se dado conta, né? Os militares que articularam, que talvez que não articularam, mas que deram a base aí para todo o golpe de Estado, né? Eles já ameaçaram aí as instituições diversas vezes, ameaçaram o STF, ameaçaram e agora ameaçam o legislativo, né? Porque, como está colocado aqui, a mensagem foi dada diretamente ao Arthur Lira, né? Então, o Arthur Lira, que é um aliado, inclusive, do próprio Bolsonaro, recebe isso daí, aí a notícia é que ele foi conversar com o Bolsonaro para se colocar contra o golpe militar e não sei o quê. Mas, no fim das contas, né, é importante que se tenha em mente que nada vai ser feito aí por parte nem do legislativo, nem do judiciário, nem do executivo que vá contra os interesses dos militares, né? É isso que tem que ser destacado com relação a esse caso aqui, né? Uma clara demonstração de força, né? Não tem, de fato, a questão do voto impresso é uma questão que está por baixo disso daí. A gente já vem vendo toda essa campanha, né, do governo Bolsonaro, do próprio imperialismo, o combate à corrupção e tudo, e o voto impresso vem mais nesse sentido, né, de fortalecer aí os setores pró-bolsonaristas, em especial os militares, como uma campanha aí contra todo o resto, que seria uma corja aí de corruptos, em especial o Lula, né?
A gente vê que isso daí tende a atacar a própria candidatura do Lula e a luta da esquerda. Então é importante ter muita atenção, né, a toda essa campanha aí dos gorilas e ter muita clareza, que o problema não é o voto impresso, né? O problema é o fortalecimento aí dos militares e do próprio Bolsonaro. Sim. Mais algum comentário sobre essa questão da tutela do regime aí, dos militares? Acho que é isso. Temos aí mais uma matéria antes da gente encerrar. A questão dos despejos do PSDB, né? Saiu uma notícia de que acho que era 28% de todos os 28% de todos os despejos realizados durante a pandemia, que é um negócio, né? O despejo durante a pandemia é um negócio totalmente absurdo, totalmente criminoso, né? Você tem uma situação de sanitária super crítica, né, no mundo inteiro, e você tem gente aí sendo despejada de casa, que já era, né, esse pessoal que é despejado já mora em condições quase que subhumanas, em casas que não tem saneamento básico, às vezes nem água nem luz tem, né? Mas as pessoas estão sendo despejadas no Brasil inteiro, a gente viu isso daí em vários lugares, né? Mas o estado aí que concentra 28% de todos os despejos durante a pandemia é o estado de São Paulo. Né? O estado governado aí pelo democrático João Dória, né? Que quer sair às ruas aí na manifestação junto com a esquerda. Então, é uma coisa totalmente absurda, né? O que diz aqui é que de março de 2020 até o mês passado foram 3.970 despejos no estado de São Paulo, quase 4.000 despejos realizados aí pelo governo Dória, em plena pandemia de coronavírus, né? Desde o começo da pandemia, desde março, né? São quase 4 vezes mais do que as do Rio de Janeiro, que tem 1.042 despejos, que é um negócio absurdo também por si só, né? Qualquer despejo é absurdo na situação atual, um despejo é absurdo. Imagine aí 3.970. Exatamente. Isso mostra qual que é a política do Dória, né? Não tem nada de democrático, a aliança de patrão com trabalhador não existe. Na verdade, o que existe aí são os despejos, as chacinas aí que aconteceram nos últimos anos. Isso que existe em relação ao patrão e trabalhador. O trabalhador sempre é esfolado aí pela burguesia, né? É isso aí, esse é o Dória, né? Que o pessoal quer que discurse no meio da esquerda, né? Ainda bem que já foi delimitado aí, né? O único grupo que ficou com eles foi o PCdoB, infelizmente, né? Mas esse tipo aí, é isso que ele quer para o Brasil, né? Esse é o neoliberalismo mesmo. Você não só matar os que estão na rua, de frio e de tudo, de fome, você também joga pro olho da rua, quem está em condições precárias, em vez de dar uma casa digna, né? Então esse que é o PSDB. Esse é o neoliberalismo puro sangue, né? Exatamente. Bom, companheiros, vamos encerrando, né? Estamos chegando ao fim. Dá tempo de fazer uma propagandinha. Dá tempo? Dá, tem. Então faz aí uma propaganda. Não, tem a... É bom, é sempre bom. Tem a revista. A gente, todo mês sai a revista dos coletivos, né? Eu estou em mãos aqui a revista do coletivo de negro João Cândido, né? Tem uma poesia aqui de Solano Trindade, na capa de trás. Então, o que acontece? Se você quer ler as análises marxistas relacionadas a tudo que tem a ver com a população negra, né? Então você adquire a revista João Cândido. Nós também temos dos outros coletivos, tem do coletivo de mulheres, né? Tem do coletivo de cultural, juventude, tudo no mesmo âmbito, análise marxista dos principais acontecimentos e também exaltando figuras importantes, né? Tanto da história como das artes, né? Dessas revistas dos coletivos. Temos também outras coisas maravilhosas, que é o novo lançamento. Tem aqui, né? O novo lançamento das edições Causa Operária, mais novo livro escrito pelo companheiro Rui Costa Pimenta e pelo João Pimenta também. É um livro extraordinário, assim, na atual situação política, que vai falar sobre a era da censura das massas, né? Não sei se os companheiros conseguem ver aí bem, mas é um livro que vai denunciar e trazer para o debate uma questão fundamental da atualidade, que é que não se censura mais uma pessoa de cada vez. Censura milhões de pessoas com algoritmos pela internet, em especial pessoas e grupos políticos da esquerda. Então tem toda uma discussão política sobre as eleições dos Estados Unidos, o que aconteceu com o caso do Trump. Tem também toda uma análise técnica aí do desenvolvimento da esquerda nas redes sociais. E é um livro fundamental aí para que todos os companheiros comprem.
né? Comprem, divulguem, comprem mais de um livro. Né? Vamos lembrar aí que esse livro vai ser, inclusive, daqui a muitos anos, vai ser tratado como uma relíquia do próprio movimento operário brasileiro. Né? É uma discussão super importante e inédita dentro da esquerda. A gente chama todos os companheiros para comprarem, ele custa R$40, com frete grátis para todo o Brasil. Companheiros da Internacional também podem entrar em contato com a gente para adquirirem o livro. E é isso, vamos todos comprar e divulgar aí a mais nova edição das edições Causa Operária. Só antes de encerrar, vou agradecer aqui o superchat da Maria Ângela Biducci. Ela fala: a USP tem fundações privadas há tempos e isso é feito por professores direitistas que não reconhecem a importância do ensino público para todos, mas deles se aproveitaram e aproveitam. É isso aí, gente. Então, bom dia. Bom e dia até a todos. amanhã. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. 3-0. 3-0. Tá 3-1. 3-1? É. Oh, não. Mas tudo bem, estamos ganhando. Daqui a pouco a gente chega. Falta só mais uns 10 gols aí para acabar o jogo. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.